Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Queria deixar um texto que se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 25 em diante. Diz: Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Texto poderoso de Deus aos nossos corações. Imagine você estar aqui, nós moramos em Piaçabuçu, numa região de praia, de rios. Imagine você estar em um barco aí na sua região, talvez tenha água, e de repente você vê alguém caminhando sobre as águas. E esse alguém não era um fantasma, era uma pessoa de carne e osso, era um ser humano, era Jesus Cristo andando sobre as águas. E de repente os discípulos logo têm medo, e Jesus dá uma palavra, Jesus libera uma palavra para eles. A palavra que Jesus diz é: tende bom ânimo. Ei, aprendemos aqui algumas lições. Quando estiver com medo, quando estiver aflito, quando estiver passando por momentos que você acha que está no final de todas as coisas, Jesus está dizendo para você: tende bom ânimo. Segundo que Pedro, muito ousado, homem de fé, homem corajoso, disse: se é tu mesmo, mande que eu vá também por cima das águas até onde tu estás. Jesus disse: vem. Sabe o que é que Pedro nos mostra aqui? Algo que nós precisamos sempre ter: coragem, ter fé para viver o sobrenatural, coragem para tomar posse da palavra. Jesus disse: vem. Ei, precisamos confiar na palavra que sai da boca de Jesus, precisamos confiar em Jesus, porque quando ele libera uma palavra, o que a gente precisa fazer só é acreditar, é crer. Terceiro, que o texto vai nos dar outra lição aqui muito importante. Quando a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. Quantas das vezes o vento foi tão forte, sabe? A tempestade da que eu falo é da vida, das situações, das circunstâncias, é tão forte que a gente também tem medo. A gente às vezes está andando como Pedro, andando por cima das águas, andando pelo sobrenatural de Jesus, mas o medo nos tira desse lugar. O que marca aqui a história de Pedro, marcou a história de Pedro não foi ele afundar, foi ele andar sobre as águas. Talvez as pessoas reconheçam ele dizendo: mas ele olhou para a tempestade e ele afundou, mas ele viveu o sobrenatural. Depois de Jesus, Pedro foi o único que andou sobre as águas aqui na face da terra. Então, para viver o sobrenatural, a gente precisa manter o foco, a gente precisa manter os nossos ouvidos atentos em Jesus, naquele que disse: vem. Foi isso que acontece. Ele anda e ele só afundou porque o vento e a tempestade causou medo, e não é diferente. Tempestade e vento causam medo, sabe? Quer nos tirar do foco. Enquanto em Hebreus 12, versículo 2 diz: olhando firme para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, é para manter os olhos fitos e firmes em Jesus. E o texto diz que, no versículo 30, que quando ele começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Essa foi a atitude de Pedro, clamou por Jesus quando estava naquele momento ali afundando. Deixa eu dizer para você uma coisa: ainda que as pessoas olhem, ainda que as pessoas digam: ele está sendo um doido, ele está aventurando, ele é alguém que não está vendo como a tempestade está, mas se Jesus liberou uma palavra, vá por essa palavra, porque o caminho é esse. O caminho certo é a palavra que Jesus liberou para você. Então, em nome de Jesus Cristo, olhemos para essa palavra, vivemos sobre as águas. Olha que interessante, Pedro estava andando sobre as águas em uma tempestade, o vento estava forte. E aí, isso nos ensina algo. Mesmo em tempestades, meio a ventos fortes, a situações dificílimas, ainda podemos viver o sobrenatural de Deus. O que precisamos fazer? Dar ouvidos à sua voz. Ele mandou: siga. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.